dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir este vídeo, mas o meu nome é Selma. Bem-vindo ao nosso canal Linguagem do Pai. E este canal ele tem o objetivo de levar para você sempre uma palavra de fé, de reflexão, de conhecimento para o teu coração. Amém? E hoje eu quero trazer para você o nosso conhecimento bíblico. E eu quero falar hoje como ler e estudar a Bíblia. Talvez você diga a Bíblia é muito difícil de estudar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não sei por onde começar a ler a Bíblia, né? Você tem aquela Bíblia em casa, mas você nunca pegou para ler porque você acha que é difícil de entender. Mas tudo isso é uma questão de prática que você vai adquirindo no seu dia a dia. E eu quero trazer para você algumas sugestões para você ler apropriadamente a Bíblia. Não é obrigado você seguir as suas regras. O importante é que você possa estudar, tirar um tempo para meditar na palavra de Deus. E aqui eu encontrei algo muito interessante, porque eu tô com essa Bíblia aqui de estudo, vou mostrar para vocês. Ai, gente, é muito pesada, viu? Olha aqui, é uma Bíblia muito boa. Essa Bíblia aqui, ela tem de tudo. Ela é uma Bíblia de estudo que você lê. E eu achei muito interessante esses capítulos, que aqui aparece assim, né? 12 sugestões práticas para ler apropriadamente a Bíblia. E eu vou tirar algumas sugestões que eu achei muito interessante para você que é iniciante, que não sabe como ler a Bíblia, o que precisa para ler a Bíblia. Então ele colocou aqui só algumas regras, mas como eu lhe falei, não é obrigado você seguir essas regras. Você pode ler a Bíblia com as suas regras, mas que você possa ler, tirar um tempo para Deus, para meditar na palavra do Senhor. Amém? Então eu quero começar aqui como ele diz, o autor, ele diz assim, ó, lê a Bíblia em oração. Ou seja, você não entende a Bíblia, aí você vai começar a ler a Bíblia, então você pede a Deus discernimento, você pede o Espírito Santo para que ele possa revelar os mistérios que tem na Bíblia, o que Deus tem para falar para você hoje. Então aí você vai, em primeiro lugar, você vai orar a Deus, Senhor, me dá entendimento, sabedoria, para que eu possa entender a tua palavra. Aí você vai começar a ler, entendeu? O autor também ele fala assim, leia com expectativa e alegria. O que foi que eu entendi? Ler a Bíblia com alegria, com gratidão. Não leia a Bíblia como um fardo. Ah, hoje eu vou ler a Bíblia, tenho que ler. Não, mas leia com a expectativa de que Deus pode, naquela leitura, falar algo para o teu coração, para o teu dia a dia. Lê com alegria, como diz o salmista. A minha alma se alegra em Deus, como as correntes, né? Como as costas, que a gente possa ler, meditar na palavra. E ali, olha o que ele falou, gente, falando em meditar, ele diz assim, medite naquilo que você lê. O que é meditar? Meditar significa ruminar a palavra. Ah, eu não entendi esse versículo, aí vou começar a ler de novo. Aí você fica meditando naquilo que está escrito. E esse, né, falando em meditar, eu estava falando do livro de Josué e Deus sempre diz para que Josué possa meditar na palavra. Eu até quero trazer para você, olha isso, como ele diz, Josué capítulo 1, lá no versículo 9, Deus já fala na meditação da palavra de Deus. Olha o que Deus fala para Josué, amado. Ele diz, este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditará dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho
e serás o que? Bem-sucedido. Então Deus já pede para Josué meditar na palavra. Então, amado, que nós possamos também meditar. Eu não entendi um versículo, que você possa ler, ficar meditando o que Deus quer falar naquele dia com esse versículo para mim. Aí você vai pegando o hábito de ler. Outra coisa que ele falou muito interessante, que ele diz assim, separa um tempo consistente para ler e estudar a Bíblia. Eu não sei qual o seu tempo. Aí ele falou aqui, separe pelo menos de 10 a 15 minutos, né? Eu não sei, você pode separar um tempo de manhã, de tarde, de noite. Aí você pode dizer, não tem um tempo. Não, mas isso é desculpa. Você tem tempo sim. Porque muitas vezes você fica no WhatsApp, muitas vezes você fica no computador. Então, tira um tempinho para ler a palavra do Senhor, para meditar na palavra, porque isso vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer o seu espírito, porque você está se alimentando em algo que é sólido, que é a palavra de Deus. Outra coisa que ele fala aqui, que leia com uma caneta na mão. Isso é a opção que ele dá. Por que ler com a caneta na mão? Porque você vai lendo a Bíblia, lendo, aí você para num versículo que você acha assim, não que outros versículos sejam interessantes, mas aquele versículo, naquele dia que você está lendo, falou com você, aí você pode grifar com a canetinha, marcar. Isso é muito importante, que você possa sempre lembrar daquele versículo, né, diante do seu dia. Então é isso que eu quero falar para você. Então, o autor aqui da Bíblia, né, que ele botou algumas sugestões aqui, não é o autor da Bíblia, quem transcreveu isso, ele passou essas páginas e trouxe para vocês, para mim também, algumas sugestões de como ler a Bíblia. Então você diz, eu não sei como ler, como começar. Então tire um tempinho, como ele diz, 10 a 15 minutos para você meditar na palavra de Deus. Aí você diz, eu não sei qual livro eu vou ler. Olha, isso aqui é uma sugestão que eu estou dando para você. Claro que vai ser seu critério, mas que você possa ler cada dia você pegar um capítulo da Bíblia e você ler esse capítulo. A primeira vez, um exemplo meu, eu não li a Bíblia há muito tempo, quando eu era jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente não quer saber de nada, não quer ler a Bíblia, acho que é arcaico. Então, eu comecei a ler a Bíblia num livro de João, no Evangelho de João, que fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, eu comecei a ler um livro de João, que é os Evangelhos, e ali começa que é a história de Jesus, como Jesus nasceu, a história dos discípulos. Então é uma leitura mais simples e fácil de você entender. Também tem um livro de Salmos que você possa tirar. Aí você diz, mas eu leio o livro de Salmos. Sim, mas é bom você ler porque constantemente, diariamente, porque você vai ter o costume de fortalecer o seu espírito e com isso a sua fé vai aumentar, porque a palavra do Senhor diz, né, que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que você vai ter fé se você não medita, se você não escuta a palavra de Deus? Então, amado, quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você, ok? Então, quero trazer, né, esses conhecimentos para você, que sempre é bom meditar na palavra de Deus, ok? Então, se você gostou ou se você ainda não é inscrito neste canal, você possa se inscrever, possa dar um joinha no seu like, que é muito importante para que o YouTube saiba que você gostou das minhas mensagens, ok? Então, até breve, se Deus quiser. Um beijo no teu coração. Amém.